Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Larissa, eu sou professora de redação. O canal nasceu com o objetivo de trabalhar só com redações voltadas para concursos militares. Agora no início eu vou dar foco no concurso da ESA para poder atender melhor as pessoas com uma demanda mais específica para esse concurso, então eu vou trabalhar os temas anteriores, tudo que for pertinente a esse concurso. Eu gravei uma análise de edital, que é até o vídeo que vocês estão assistindo agora. Mas eu fiz uns cortes porque eu sou uma pessoa que eu falo bastante, então as pessoas que pretendem me acompanhar aqui já vão ter que se acostumar com isso, eu falo muito. E aí eu percebi que o vídeo ficou muito grande, muito extenso. Então eu cortei boa parte do vídeo para trazer nesse vídeo de análise de como a redação é cobrada no concurso da ESA de uma maneira mais objetiva e mais direta. Então se parecer que o vídeo começou meio fora de contexto, é porque eu fiz esse cortezinho para trazer um conteúdo mais enxuto. Se vocês tiverem o interesse do vídeo completo, deixe nos comentários que aí eu coloco o vídeo todo, onde eu faço algumas análises de idade, especialização e outras coisas que vão além da parte da redação, mas também é uma análise bem rápida, tá bom? Então agora vamos fazer o jabá, né? Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, espero que vocês gostem muito do conteúdo. E é isso, vamos pro vídeo. Tá, vamos lá. Falamos que a prova de redação ela é importante porque ela é um critério de desempate, ela também é eliminatória, ou seja, você precisa tirar uma nota mínima na prova de redação para você conseguir se manter dentro do concurso. Mas quais são os aspectos específicos que são avaliados dentro da prova discursiva? Seria a redação, né? A redação no concurso da ESA, ela tem como objetivo avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O que é o registro formal culto da língua portuguesa? Grosso modo falando, tem muitos gramáticos que nem gostam desse uso, né? Mas o registro formal culto da língua portuguesa é o português falado pelas pessoas mais escolarizadas. É o português falado pelas pessoas mais letradas na língua portuguesa. Ou seja, esse registro formal culto não inclui as gírias, a linguagem coloquial, toda linguagem que foge dessa formalidade, tanto que fala registro formal culto, ou seja, é o português bem falado, né? E como eu disse, essa expressão português bem falado, ele é bem criticado por alguns teóricos, né, que estudam a língua portuguesa, mas isso é um debate que não cabe entrar no momento. Mas então, voltando aqui à parte do edital. Ele quer avaliar a sua capacidade de expressão escrita. O que seria essa capacidade de expressão escrita? Eles querem saber se você consegue se comunicar na língua portuguesa, se você consegue se expressar de maneira que a outra pessoa que está lendo o que você está comunicando, o que você está falando, o que você está expressando, se essa pessoa consegue entender o que você está falando, se a sua mensagem faz sentido, se o que você está comunicando tem uma sequência de ideias, tem início, meio e fim. Então eles querem saber se você consegue se expressar de forma escrita dentro da língua portuguesa. E isso não seria se expressar de qualquer forma, se expressar com gíria, se expressar na língua coloquial. Língua coloquial, em determinadas regiões, é a linguagem que, por exemplo, a linguagem com gíria, a linguagem com alguns traços de alguma região do país. Então, eles não querem saber se você consegue se expressar dessa forma. Eles querem saber se você consegue se expressar de acordo com o registro formal culto da língua portuguesa, ok? A sua redação, ela tem um mínimo e um máximo de linhas, sem contar o título. Ela tem, no mínimo, 20 linhas e no máximo 30 linhas. Você não pode usar nem menos nem mais do que a banca está pedindo. Nesses mínimo 20, não são 19 mais o título. É 20 mais o título. E no máximo 30 são 30 mais o título. O texto ele tem que apresentar coerência, correção e coesão. Vou passar rápido porque, assim, cada aspecto desses caberia, assim, vários vídeos só para tratar desse assunto. Mas como o objetivo aqui é fazer uma análise, não é trazer nenhum conteúdo didático, vou explicar rapidamente o que seria, né? O texto, ele tem que ser coerente, ou seja, ele não pode apresentar ideias conflituosas. Uma hora você defende um posicionamento e no parágrafo seguinte você critica o posicionamento que você acabou de ter. Ele precisa ser coerente em relação à temática proposta, ou seja, se a banca te deu um tema, você tem que falar sobre esse tema, você não pode fugir desse tema. Isso também é uma forma de coerência. Correção, eu acredito aqui que esteja empregada no sentido das regras gramaticais e ortográficas.
se você estabelece as relações, né, tem que ser estabelecidas dentro de um texto, se você sabe escrever as palavras corretamente. E a parte da coesão é como que as frases elas são interligadas dentro do seu texto. Se as frases elas possuem sentido entre si, as orações possuem sentido entre si, os parágrafos eles possuem sentido entre si, ou se as suas frases elas parecem não ter relação nenhuma e parece que você pegou um monte de coisa aleatória e jogou dentro de um texto. A banca quer saber se você consegue escrever um texto sem conflito de ideias, com um português adequado às normas da língua portuguesa e coeso no sentido de ser um texto fluido, um texto que tem uma progressão textual, onde as frases, as orações, os períodos, eles estão todos interligadinhos. Vamos lá então agora ao próximo tópico. Será permitido anotações, organizar suas ideias e elaborar esboço de sua redação e será distribuída ao candidato uma folha de rascunho. Contudo, tal rascunho deve ser passado a limpo na folha de redação e a caneta. Somente o texto produzido na folha de redação será corrigido. Ou seja, você não precisa chegar na prova preocupado de já ter que escrever o texto de caneta direto na folha oficial, não. Você vai receber uma folha de rascunho e você pode organizar suas ideias, começar a elaborar sua redação ali, fazer o rascunho da sua redação nessa folha de rascunho, ela é entregue justamente para isso. Só que o texto que vai ser avaliado não vai ser o seu texto do rascunho. O texto que vai ser avaliado vai ser somente o texto produzido na folha de redação, ok? E esse texto que vai ser escrito na folha de redação, ele tem que ser escrito com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Se você usar caneta de outra cor, se você usar lápis, se você não seguir essa regra, você vai receber o total de 0 na sua prova, na parte discursiva da sua prova, e o 0, nesse caso, implica a eliminação do concurso, porque você precisa tirar pelo menos 50% na parte discursiva se você quiser continuar no concurso, né, para você ser considerado aprovado nessa etapa. Vamos lá. Somente terão a discursiva corrigida os candidatos que obtiverem no mínimo 50% de acerto em cada uma das partes, exceto o inglês, que deverá ser 25%. Ou seja, eu disse que a prova ela é dividida em 5 partes, né? E para as pessoas que são da área de música ou enfermagem, a prova ainda tem a parte de teoria musical para quem é de música e conhecimentos específicos para quem é da área da saúde. Então, se você quiser ter a sua redação corrigida, você precisa tirar no mínimo 50% de acerto em cada uma das partes. Não é 50% em acerto da prova, porque às vezes o candidato ele acerta 50% da prova, mas tem alguma disciplina que ele acertou menos de 50% e tem outras disciplinas que ele acertou bem mais que 50%. Não é assim, você tem que acertar 50% em cada uma das partes, exceto o inglês, que são 25%, beleza? E aí, todo mundo que acertar esses 50% vai ter a redação corrigida? Não. A banca também traz uma limitação quanto a isso. O número de candidatos vai ser de 3,5 vezes o número de vagas. Então, por exemplo, se tiver uma vaga, vai ser 3,5 candidatos. Só que não existe meia pessoa, né? Não tem como você pegar 3,5 pessoas. Então, a banca diz que esse valor vai ser arredondado para o inteiro superior. O inteiro superior de 3,5 seria, no caso, 4. Então, se o concurso viesse com uma vaga, seriam corrigidas 4 redações. E isso, né, essa regra, ela só não é válida para o pessoal de música, que no caso deles serão 3,5 vezes o número de vagas por naipe. Acredito que esse número seja multiplicado pela quantidade de vagas de cada área da parte musical, beleza? Vamos lá, o que zera a sua redação? Fuga total ao tema proposto na parte discursiva. Como eu disse, na parte da coerência, né, isso entra também na coerência, você ser coerente com a temática que está sendo proposta, mas, por exemplo, vamos supor que a redação fale sobre vacina e você quer abordar desmatamento. São 2 temas distantes. Se você não estabelecer uma boa relação entre esses 2 temas, o que eu acho até muito difícil de ser feito, mas não é impossível, você pode dar fuga total no tema. E aí, isso zera a sua redação. Outro aspecto que é avaliado no texto é que, se você escrever de modalidade textual diferente da que é pedida na parte discursiva, você também recebe 0. A modalidade textual solicitada no edital de 2020 era dissertativo argumentativo. Ou seja, você precisa expor ideias acerca de um determinado assunto com o objetivo de argumentar, de persuadir o leitor para uma conclusão que você quer que esse leitor chegue. Então, se você escreve, por exemplo, uma carta, você está escrevendo um texto numa modalidade textual diferente da que está sendo pedida, ok? Um texto ilegível, ou seja, um texto que não pode ser lido, então muito cuidado com a letra, porque às vezes os alunos escrevem umas redações que
até eu às vezes tenho dificuldade de ler. E assim, eu tenho uma quantidade muito pequena de alunos para estar corrigindo redação. E às vezes eu fico cansada de tentar entender o que o aluno está escrevendo. Imagina um corretor de uma banca que tem muitas redações para corrigir, sabe? São centenas de redações. Então assim, ele não vai ficar parado tentando se esforçar, tentando entender o que você quis dizer num determinado ponto. Ele vai tentar corrigir, pode até fazer assim um esforço inicial, mas se ele não conseguir, ele não vai ficar ali quebrando a cabeça para entender o que você quis dizer, beleza? Com linguagem e ou texto incompreensível, isso é um vocabulário que não pode ser compreendido. Um vocabulário que não pode ser compreendido foi o que eu falei, né? É a coisa da coloquialidade, são as gírias. Por exemplo, se eu uso alguma gíria do Rio de Janeiro, é difícil que uma pessoa do Rio Grande do Sul entenda. Às vezes, uma pessoa da Paraíba pode usar algum termo que a gente do Rio de Janeiro não vai conseguir entender. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu disse lá no início, o texto ele tem que ser escrito com um registro formal culto da língua portuguesa. Então, evitar gíria, evitar expressões locais é muito importante para que você não caia nisso do vocabulário não ser compreendido. Em forma de poema ou outra que não em prosa, ou seja, o seu texto ele tem que ser escrito de forma corrida, né? Ele não pode ser escrito em versos, em estrofes. Ele tem que ser escrito em prosa, senão isso também é um critério que vai atribuir 0 à sua redação, com menos de 20 linhas ou mais de 30 linhas, ou seja, a parte da linha é muito importante porque, por exemplo, algumas bancas militares, a Marinha é um exemplo disso, se o aluno escreve um texto com menos de 20 linhas, que é o mínimo exigido pela banca, eles descontam 5 pontos na sua nota final. No caso da ESA, você recebe 0 na redação se você não atender esse mínimo de linhas, ok? E como eu disse, redação é eliminatória. Se você não tirar os 50% na redação, você está eliminado do concurso. Aí vamos, né? Aspecto 7. Com marcas ou rasuras na folha de redação que possam identificar o candidato. Isso aqui é muito sério. Você não pode fazer alguma marca, assinar, fazer qualquer coisa que dê para identificar você. Até porque o próprio edital já diz que a redação ela é corrigida por uma banca neutra. Então, as pessoas que estão corrigindo a sua redação, ela não tem ciência de quem você é. E talvez assinar a redação pode ser considerado uma forma de identificação que vai favoritar esse candidato no processo seletivo. Porque vamos supor que o candidato tem uma prima que está corrigindo as redações. Se ele assina a redação e essa prima sabe que essa redação é dele, ela pode não agir ali de forma tão isonômica, de forma tão igualitária com os outros candidatos. Talvez atribuir uma pontuação maior. Ou se for talvez uma pessoa que o corretor da banca não gosta, ele pode atribuir uma nota menor. Então, para não correr esse tipo de risco, a própria banca já coloca que é proibido assinar, porque assim os corretores eles conseguem avaliar a sua redação pelo conteúdo que está presente nela, não pela pessoa que fez a redação, ok? E o último aspecto que atribui 0 à sua redação é se você utilizar caneta esferográfica de outra cor que não azul ou preta. Isso aí já foi falado anteriormente, né? Então eu aconselho que você nem leve canetas de outras cores para a prova. Leva só a caneta azul ou preta, porque aí você não corre o risco de fazer confusão, preencher a sua redação, o cartão-resposta, com caneta de outra cor, ok? Vamos lá. Para ser considerado aprovado, o candidato deve acertar no mínimo 50% de cada parte da prova, incluindo a discursiva. Quando eu digo aqui cada parte, né, isso aí é exceto a parte de inglês, que como eu já tinha dito antes, é 25%. Mas você precisa fazer 50% de cada parte. E esse 50% inclui a prova discursiva. A prova discursiva ela tem peso igual às outras partes da prova. Isso só se aplica à galera que vai fazer a prova para a área geral. Porque para quem é de música ou da área da saúde, a parte específica tem peso 2. Mas as outras partes do exame intelectual, português, matemática, história e geografia, inglês, elas têm o mesmo peso no somatório das notas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ajudar os candidatos a começarem a se preparar para o concurso. Ainda tem um tempo muito bom para quem quer começar a estudar e está meio inseguro em relação à prova. Essa análise, como eu falei, é com base no último edital que saiu. Só para frisar, o próximo edital ele está previsto para sair em abril e as provas serem em outubro.
Então, ainda temos aí uns 8 meses para quem quiser começar a se preparar de forma firme. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir para vocês curtir, comentar, deixar críticas, sugestões, se vocês quiserem algum vídeo ou algum conteúdo. O meu objetivo é fazer mais vídeos, principalmente com foco na ESA, até porque é um concurso que tá para sair, e eu sei que tem muito candidato que tem dificuldade, principalmente na parte de redação. Então eu espero poder ajudar vocês nisso. Então é isso, e até a próxima!